Feliz de estar aqui. Pastor Reuel está comigo. Estamos aqui para servi-los na mesa do Senhor nesses 2 dias, nesses 3 dias, né, de conferência. E estamos vindo de uma peleja grande aí em todo o Brasil. Uma saudade de casa. Não aguento mais dormir com o Reuel. Eu dormi com a minha esposa. Explica direito, né? Explica direito. É uma luta. Né? O Reuel fica lá, a gente está quase pegando sono, ele fica no ambiente de glória. Você vai dormir, Reuel. Hoje, quando nós chegamos aqui, viemos trazer o material, viemos aqui olhar o tempo. Eu gosto sempre de ir na igreja antes do culto. É coisa de pastor, né? O pessoal quer ficar no hotel, eu disse, não, quero ir lá na igreja primeiro. Aí a gente entrou aqui, eu dou um cheiro, senti qual que vai ser. Aí disse, esse negocinho aqui, ó. Meu irmão assim, pastor, o senhor vai usar o PowerPoint, né? Como é que chama? PowerPoint. Eu digo, rapaz, o senhor vai pregar dentro do PowerPoint? Eu digo, rapaz, eu já tenho dificuldade de pregar dentro da Bíblia. Se eu usar esse negócio aqui, eu estou morto. Glória a Deus, né? Ado, cada um no seu quadrado. Então, estou muito feliz de estar aqui. Essa casa faz parte da nossa vida, faz parte da nossa família, né? A gente está tudo misturado, a gente já embolou tudo, não sabe mais do que é quem, né? Aí, ó, o apóstolo Hélio, você viu que eu fiz uma bandeira do Mervão? Ele disse, está convertendo mesmo. Está convertendo, né? E a gente tem uma aliança inquebrável no Senhor, uma aliança inquebrável de afetos, de entranháveis afetos e compaixões. Na nossa ligação não está firmada em dinheiro, em estatuto, em placa, mas está firmada no Senhor, naquilo que nós desejamos, né? Quando você encontra pessoas que vão para o mesmo lugar, você se encontra no caminho, né? Com certeza, você vai achar no caminho quem está indo para o mesmo lugar. Estou muito feliz de estar aqui, né? Conhecer mais alguns irmãos. É você, Dario, que está aí? Meu amigo, profeta Dario, Deus abençoe. Você é uma das pessoas que mais fala no meu coração, esse homem, irmão. Glória a Deus. Conheci também o pastor Sávio, sua família, sua esposa, presidente do Conselho de Pastor de Taubaté. Glória a Deus. Nós temos um trabalho árduo para fazer em cada cidade do Brasil. Irmão, eu sou patrimônio do corpo. Eu sirvo ao corpo. Eu sou que nem José de Arimateia. Eu estou investindo no corpo. Mesmo se ele esteja morto, eu quero o corpo. Estou reivindicando o corpo, né? Senta aí um pouquinho, me dá de presente sua atenção. Nós vamos ficar juntos esses dias aqui. Louvado seja Deus. E o apóstolo Hélio, o apóstolo Cris, a Leila, essa família toda, esses irmãos são muito especiais para nós, para a nossa casa. A minha esposa está muito triste, ela gostaria de estar aqui, mas alguém precisa trabalhar na nossa casa, entende? Então alguém precisa sustentar a família. Então ela ficou para cuidar de Samuel e das coisas lá do ministério, né? Ela ainda é pastora, a Iraci gosta da igreja demais. Se ela pudesse, ela vivia dentro da igreja do Mervan. Eu já estou me desviando da igreja. Assim, eu já estou deixando a igreja mais na conta dos pastores da casa, da segunda geração de pastores, terceira geração de pastores. Mas ela não, ela quer a igreja, vai para a igreja todo dia, tem aquela montoeira de gente, todo mundo no escritório, hora após hora. Ela aconselha e fica uma fila. Que Deus te dê graça, meu amor. O Senhor te abençoe. Mas a gente se dá bem, glória a Deus. Eu chego em casa e fico, amor. Ela diz, como é que foi lá na cidade? Ele foi tremendo. Deus veio, estava o prefeito, estava o presidente do conselho, estava todo mundo. Eu falo, ela chega aqui, amor, estava muito forte o culto também. Estava a irmã Maria, estava o irmão João, estava, não, irmão, aquele, sabe aquele filho daquele irmão que estava desviado, estava na igreja. Eu digo, amém, irmão, amém. Assim, como é gostoso você trabalhar com todos os tentáculos da obra de Deus, né? Todo mundo servindo o Senhor na sua medida, no seu chamado, e todo mundo servindo na mesma mesa, não é verdade? Um cuida do carro, outro cuida da corrida, né? Outro cuida da pista, e assim vai, né? A gente vai fazendo a obra de Deus. Eu me encanto com isso no corpo de Cristo, né? E assim, a gente não está
eu tenho ido, muitas pessoas me ligam e dizem: pastor, o que você está vendo da nação, assim, essa luta, né, a tribulação? Eu só digo uma coisa, eu digo: meu irmão, o surfista, quando vai na praia, se não tiver onda, ele nem entra no mar. E como eu sou meio surfista, então assim, se não tiver onda, nem entra. O gostoso de pegar onda é as ondas, irmão, é as lutas. O gostoso de pegar onda é você se atribular na água e voltar, lá na areia, voltar de novo. E pega aí, toma aqueles caldo grande, aqueles tubo grande que te... Você vai para lá e aí você olha, arranhou, tchau. Não, vou de novo. Aleluia. Não estamos cansados da obra de Deus, amém? Estamos felizes porque o Senhor está voltando. Eu trabalho, amém, porque amém diminuiu. Jesus está voltando, gente. Ah, tá, pensei que você não acreditava mais. Todo dia surge uma teologia nova, né? Então, todo dia alguém acredita uma coisa nova, né? Acredita. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que há um rio. Salmo 46, 4 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que alegra não é a água, é a corrente, aquela turbulência. Amém? É aquilo que alegra a glória de Deus. Acho que ele diz: pastor, eu queria parar de sofrer. Eu digo: então tem que parar de fingir. Porque a obra de Deus, irmão, tem sofrimento, tem luta, tem guerra. Amém? E é isso que produz o entusiasmo na gente, é isso que produz os músculos espirituais, é isso que produz em nós a perseverança. Agora, perseverar não é continuar fazendo, é continuar crendo. Porque é muito possível que eu continue fazendo uma coisa que eu não creio mais nela. Então, cutuca alguém que está do seu lado, diga: não se assuste com as ondas. Vai ficar pior, fala para ele: vai ficar pior. Alguém diz: não, mas Jesus vai arrebatar a igreja. Eu digo: meu irmão, vamos ler a Bíblia. Se a Bíblia diz que o Velho Testamento é a sombra do Novo, Deus tirou o povo antes ou depois das pragas do Egito? É só para você pensar, depois você fala. Porque Deus tirou o povo antes ou depois das pragas? Depois. Agora, o povo participou das pragas? Eu estou muito entusiasmado com as pragas, irmão. O sinal da volta de Jesus é uma igreja gloriosa. Amém? Taubaté será terra de adoradores se a igreja dessa terra for gloriosa. E eu acredito na igreja gloriosa. A igreja que está vivendo tribulação. Eu fiquei apavorado quando a irmã estava falando aqui dos índices aqui de Taubaté. Falei: Kiko, que revelação é essa, gente? Quanta luta, quanto caos. Irmão, agora se você estudar todas as histórias de avivamento, você vai ver que todo avivamento nasceu no meio do caos. Todo avivamento nasceu no meio da falta de esperança. Foi 3 ou 4 que acreditaram e foram para um quarto orar. E pegaram um teclado, pegaram um piano, né? E foram para um quarto orar, um violão, e foram para um quarto orar, e foi aumentando, e deu no que deu. Então o caos não é sinais para parar, o caos é sinal que vai dar certo, o negócio está. Então, quando eu ouvi todo esse caos, eu digo: meu Deus, que tanta coisa ruim nessa cidade, meu Deus, que luta. Mas vai que 2 ou 3 se reúnem aí para orar. Vai que 2 ou 3 se reúnem aí para orar. E começam a produzir um altar nesse lugar, e a glória de Deus vem e invade tudo aqui. Amém? Então nós precisamos crer. Nós precisamos. E uma vez perguntaram para Jesus em João capítulo 6, versículo 28 e 29, como nós vamos ter a vida eterna? Como é que eu consigo ter a vida eterna?
o que faremos para executar as obras de Deus? Eles perguntaram. Aí Jesus disse o quê? A obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Você tem que crer nisso, porque o crer é a válvula prepulsora que vai levar você a funcionar. Porque é terrível você funcionar sem crer. Quando você funciona sem crer, você está mentindo para a sua consciência. E é perigoso mentir para a consciência, porque daqui a pouco a consciência está mentindo para você também. E aí você começa a fazer por fazer. Você põe no piloto automático e vai embora. Então é muito possível você fazer sem acreditar, mas é impossível você acreditar sem fazer. Então o grande ápice, vamos dizer assim, de um avivamento não é fazer a obra de Deus, é crer e começar a fazer a partir daquilo que eu creio. Não é fazer por fazer. Nós não somos fazedores. Amém? Nós não somos fazedores, até porque Deus não me chamou para trabalhar para Ele, Ele me chamou para estar com Ele. E às vezes, para voltar a crer, nós precisamos parar de fazer. Cutuca o irmão que está do seu lado, só está falando com você. Então, se você tem juízo, é melhor você sair agora, porque Deus vai pegar a gente aqui nesses 2 dias. Deus reuniu o seu povo aqui, irmãos, que estão dispostos a crer, a continuar crendo quando não há mais esperança. Quando ninguém mais crê, alguém precisa crer e tomar atitudes a partir daquilo que crê. Amém? E se nós somos crentes, nós vamos mudar a fibra moral dessa nação em nome de Jesus. É impossível ser crente e a fibra moral dessa nação continuar corrupta, continuar mentirosa, enganadora, manipuladora. A mídia dessa nação ser manipuladora. É impossível. Uma igreja gloriosa, ela vai mudar os ares, irmãos. Vai haver um desabamento de muita coisa ruim, muita coisa errada. E eu faço a minha parte, por menor que seja. Nós paramos num restaurante hoje, pode falar? Pode, né? Mas não pode falar o nome, né? Dá processo? O brasileiro está com medo de tudo agora, você já viu? Porque tudo dá processo, né? Mas a gente está mudando, pelo menos pelo receio, a gente já está mudando, né? Nós fomos comer num restaurante, a gente pegou a comida, é aquele restaurante, você que se serve-se. É o você que se serve-se. Aí você que se serve-se, você se serve ali. E aí pesamos, comemos, de repente pegamos um pedaço de frango apimentado, irmão. Pimenta arrebentou na boca. E aí a gente chamou a gerente, disse: ó, seu frango está apimentado. Ela disse: o frango está apimentado. Eu disse: pois é, mas você tem que botar uma plaquinha ali avisando que está apimentado. Porque se você pegar uma pessoa que tem alergia a pimenta, ela pode morrer aqui no seu restaurante, um choque anafilático pode matá-la. Ela disse: é verdade, né? Deus me livre. Eu estou fazendo a minha parte. Isso é chato. Não. Nós temos que começar a fazer coisas pequenas que vão movimentar as coisas grandes. Não é brigar, não é para a internet falar mal do restaurante. Chama a pessoa e diz: querido, pensa bem, isso aqui está errado. O mínimo que pode acontecer é eles mandar você para o inferno, né? O máximo. Mas nós temos que mudar a nossa concepção, né? A nossa percepção. Estamos percebendo e não estamos se movendo? Não. E essas pequenas coisas é que vai mudar a nação, irmãos. As pequenas coisas, amém? Os pequenos detalhes de você estar lá e você já está acostumado com isso, não tem problema não. Vai tirar a carteira de motorista, dá lá 300 pila para o cara te passar.
Não, roda 10 vezes se for preciso. Mas você tem um trabalho de mudar a fibra moral dessa nação. Então nós vamos viver um avivamento. Porque aonde se estabelece a justiça, a glória de Deus se manifesta. A Bíblia é clara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua prosperidade. Não, é a sua justiça. Se nós falarmos de justiça, não vamos precisar falar de prosperidade. Então os pregadores de prosperidade têm que se tornar pregadores de justiça. Amém? A igreja da prosperidade vai ter que se transformar na igreja da justiça. E a prosperidade vai exalar dos poros dos cristãos. Por quê? Porque a prosperidade se estabelece, se manifesta aonde a justiça é estabelecida, irmãos. E eu vou falar, eu estou tão encorajado para falar disso. Eu estou muito feliz, eu tenho chorado sozinho. Às vezes me pego chorando sozinho, dizendo: meu Deus, está mudando. Eu tenho ido nos cantos dessa nação. Estava ouvindo você falar, eu estava pensando, eu tenho ido nos cantos dessa nação, tenho ido em lugares, apóstolo, eu tenho visto com meus olhos pastores mais velhos do que eu, homens que eu poderia chamar de pai, dizendo: Luiz, nós queremos isso. Então o meu trabalho é encorajar os pais e habilitar os filhos. Dizer para os filhos: honrem os vossos pais, honrem. E dizer para os pais: deixa o menino rodar, deixa. Ah, mas é imaturo. Imaturidade não é pecado. Não é, isso vai amadurecer. Calma. Qual é a diferença do maduro e do imaturo? Nenhuma. Sem Jesus eles não servem para nada, nenhum dos dois. Só que o maduro já sabe, o imaturo ainda não. Você está me entendendo? Então eu acredito sim no que está sendo dito aqui, que toda a cidade desta terra pode se tornar sim uma terra de avivamento, quando tem pessoas sonhando, intercedendo, investindo e praticando justiça nelas. Amém? Louvado seja Deus. E não pense que quem vai mudar essa cidade vai vir de fora. Eu acredito no avivamento nativo, naquele que Deus te levou para aquele lugar, para mudar aquele lugar. Amém? Então as pessoas que Deus vai usar em Taubaté, nessa região, já estão aqui. Elas não vão vir. Não vai vir, os caras não vai vir. A gente vem aqui para ajudar a ativar, para ligar a tomada, mas para puxar o disjuntor para cima. Mas quem Deus vai usar já está aqui. Amém, irmãos? Imagina, você nasceu aqui, você mora aqui, você vem de outra cidade para cá. Deus, você está criando seus filhos aqui. Você tem que amar essa terra. Amém? Nós estávamos nos Estados Unidos há alguns meses atrás. Eu disse: o que vocês estão fazendo aqui? Se vier aqui atrás de dólar, vai embora. Você não merece estar aqui. Deus vai trazer para os Estados Unidos quem ama essa terra, quem está disposto a chorar por ela. E não é tempo do sonho americano. O tempo agora é chorar pelas nações. O tempo agora é chorar pelos ambientes, é chorar pelos lugares. Ah, eu vou para lá porque lá tem bastante emprego. Ah, eu vou para lá porque lá Deus vai dar vitória. Não, eu vou para lá porque Deus tem um propósito comigo lá. Abraão chegou na terra, o que é que tinha na terra? Deus disse: vai para uma terra que mana leite e mel. O que é que tinha na terra? Fome. Abraão deve ter pensado: cara, Deus me enganou. Deus diz: Abraão, vou te levar para uma terra que mana leite e mana mel e tal, isso e aquilo. Abraão chega na terra, tem o quê? Fome. Ué, Abraão desce para o Egito, ele não entendeu. Porque Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 11, diz assim: noiva minha, pomba minha, debaixo da tua língua tem leite e tem mel. Sabe o que Deus estava dizendo, Abraão? O leite e o mel não está na terra, está na sua boca. É você que tem que chegar na terra e declarar: leite e mel, manda. Vem leite e mel aqui agora, vem para cá. Leite e mel. A terra nunca vai te dar nada, amigo. A terra, ela será terra de avivamento se tiver pessoas que praticam justiça e adorem a Deus na terra. Canaã tinha fome, mas o leite e o mel estavam na boca de Abraão.
Leite e mel está na tua boca. A terra nunca vai te dar nada, ela só devolve o que você manda para ela. Amém? Por isso não existe terra difícil. Existe terra que estão vivendo caos, mas Deus tem levado os profetas para lá, as pessoas para lá, para mudar a terra. Amém? Você crê nisso? Então eu não posso mais ir para a terra pelas oportunidades que ela me favorece. Eu tenho que ir para a terra porque ela precisa de mim. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. A terra está clamando, a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A terra está pedindo ajuda para os crentes. E os crentes querem ir para a terra pelas oportunidades. Então, amém. Isso, aleluia. Nós vamos se dar bem. Estenda a mão para cá, me abençoa. Ora comigo, ora pela Iraci, ora pelo Samuel, pela Pâmela, pela Bruna, pelo Anderson, pela Raquel, pelo Charles, pelo Rafael, pelas minhas netas, por essa equipe de pastores abençoadas, esses homens que a gente tem o privilégio de servir à mesa. Tem alguns prontos, tem alguns que estão na editora, tem alguns que estão ainda se corrigindo. Muitas dessas mensagens foram mensagens de 10 anos atrás. A gente falou uma coisa, eu acho que fora do tempo, sei lá. Coisas que a gente está falando hoje, parece que todo mundo acredita mais hoje. Antes a gente falava e eles tiravam o microfone da mão da gente. É verdade, eu já preguei em conferência que tiraram o microfone da minha mão. Eu já preguei em conferência que no final da reunião eu fui chamado na sala e apanhei, quase apanhei, irmão. Do diabo não, era dos crentes, era dos irmãos. Vocês estavam, né? Aí eu não sei se os irmãos estavam possuídos. Mas eu quase apanhei. Muitas vezes eu saí de conferências frustradas. Mas hoje, quando se fala de reino hoje, imagina, há 15 anos atrás, as pessoas fazendo campanha na igreja para enriquecer e eu falando que Jesus ia matar todo mundo. Que não era o tempo de que Deus estava promovendo a gente, Ele estava peneirando a gente. Você quer saber uma coisa? Deus não te abençoa quando Ele dá, Ele te abençoa quando Ele tira. Quando Ele dá, Ele está te provando. Primeiro Deus encheu o barco de Pedro, depois diz, deixa tudo e segue-me. Primeiro Ele dá um filho para Abraão, depois diz, mata ele para mim. Você acha que quando Deus dá, Ele está te abençoando? Ó, eu recebi a bênção. Não, olha, calma, não testemunha já, espera. Porque Deus está medindo como você reage àquilo que está recebendo. Tem gente que recebeu bênção de Deus e deixou Deus para trás, ficou só com a bênção. Então Deus abençoa quando Ele tira. Quando Ele tira, Ele diz, lembra quando eu te fiz, quando eu te levei para o deserto, para te humilhar, para te provar, para saber se tu guardaria os meus mandamentos ou não, e depois eu te dei o quê? Te dei um maná que tu ainda não conheces. Você está me entendendo? Irmão, a nossa vida é um processo de perda. O evangelho que não ensina você a negar a si mesmo não é evangelho. Então acorda, se você quer realmente um avivamento, acorda. Você pode estar enriquecendo e morrendo. A nossa vida é um processo de perda. Mas imagina, olha para Abraão. Deus chama Abraão, Abraão perde o irmão. O irmão, aí Abraão leva Ló junto. Aí perde Ló. Ló vai embora. Aí daqui a pouco Deus vai pedindo, Abraão me dá isso, Abraão me dá aquilo. Deus vai tirando, você vai perdendo tudo até sobrar só você e Deus. Agora então quer dizer que vou perder tudo? Não. Quem já desapegou não precisa se desfazer. Quem já desapegou pode morar na mansão. Agora quem não desapegou perde até o barraco que mora.
Você está me entendendo? Então a obra de Deus é sinistra, irmão. É sinistra, meu amigo. Seja bem-vindo ao calabouço. Eu vim aqui causar uma crise em você. Você quer saber uma borboleta, uma lagarta, ela não precisa orar para virar borboleta. Ela só precisa passar o processo e respeitar o processo que ela está vivendo. Ela não pode bolir o processo, senão nasce uma asa só. Ela tem que viver todo o processo. Então, para deixar de rastejar e começar a voar, tem um processo. E o processo é entrar no casulo, ou seja, crisalidar, que é a mesma palavra para entrar em crise. E você está na igreja fazendo campanha para se livrar da crise. E Deus está dizendo: eu quero que você voe. E você quer se livrar do casulo. Aleluia. Estamos juntos? Então é isso, querido. Eu estou muito entusiasmado para encorajar a igreja brasileira nesses dias. Eu tenho sido muito desafiado por Deus. Eu tenho ido em lugares assim, eu digo: Deus, o que eu vou falar aqui, cara? Se eu falar aqui, esse homem vai me expulsar daqui do púlpito. O Senhor diz: pode falar, que nós estamos na unção agora. Faz ele chorar primeiro, depois você fala. Verdade, o Senhor tem derramado o quê? Com batismo de quebrantamento, cara. A gente começa a chorar e debaixo da unção você pode falar tudo. As pessoas dizem: aleluia. Por isso os pregadores desses dias não podem estar só preparados, eles precisam estar ungidos. Porque o que quebra o jugo não é a sua inteligência, é a sua unção. O que vai quebrar o jugo daquela cidade, daquele ambiente, é a unção que você carrega. Você pode estar preparado, você pode estudar sobre Deus, mas não tem. Irmão, vou te falar. Quem não vive com Deus, quem não transmite Deus enquanto fala, sobra ali a triste tarefa de tentar explicá-lo. Quem não vive com Deus, não transmite Ele na sua vida, só tem uma tarefa: é tentar explicá-lo. E como diz os meus amigos do preto no branco, ninguém explica Deus. Deus você não estuda, você experimenta. Você tem que provar e ver que o Senhor é bom. Então depois Ele vai te falar tudo sobre Ele. Aí você mergulha nos estudos. Mas se você não tem uma experiência, o estudo é fadonho, ele é exaustivo. Estudar uma pessoa que você não conhece, porque quando você conhece, ela mesma fala dela para você. Ah, meu Deus. Alguém levanta a mão e solta o leão que está aí dentro. Glória a Deus. Então primeiro vamos chorar, que depois eu posso falar o que eu quiser. Eu estou entusiasmado. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 7. Há umas semanas atrás, 3 semanas, eu creio 2 semanas, nós juntamos uma equipe de profetas, mais 130 pessoas num hotel ali em Barra Velha. O Dario estava junto, foi forte, não foi, Dario? Rapaz, eu tô comendo daqueles dias ainda. Juntamos pais e filhos ali num hotel, ficamos uma semana, de terça a sábado ao meio-dia, estudando as escrituras, aquilo que já se cumpriu. Porque é muito perigoso a gente se pegar fazendo coisa que já cumpriu. Aquilo que está se cumprindo e aquilo que vai se cumprir. Por exemplo, o Espírito Santo não é uma promessa, ele é uma realidade, ele já está aqui. Então, não, o Espírito Santo, eu estou esperando a minha promessa. O Espírito não é uma promessa, ele é uma realidade. Ele é Deus presente, Emmanuel, é Deus conosco. Então, foi muito tremendo. E nós somos afetados por uma palavra que está em Efésios capítulo 30, 25. Eu não vou ler agora, mas só para a gente ir se localizando. Efésios capítulo 5, de 25 a 30, quando Paulo está explicando sobre o marido e a mulher, Paulo diz assim: assim como o marido ama a sua mulher, é assim que Cristo ama a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Isso já aconteceu. Jesus já morreu. Ele já se entregou por ela. Lavando com a lavagem da água pela palavra. Isso está acontecendo agora na igreja. A igreja está sendo lavada pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Isso ainda vai se cumprir. Então nós estamos vivendo nesses dias com coisas que já se cumpriram, com coisas que estão se cumprindo e com coisas que ainda vão se cumprir. E é incrível, porque quando se fala de avivamento, a gente pensa, agora vamos entrar no culto, vamos gritar, vamos pular, vamos dançar. Parece que Deus deixa a gente meio inerte. As nossas emoções parece que são tiradas. A gente fica pensando, meu Deus, eu queria tanto que essa conferência fosse uma conferência de avivamento. Mas é justamente o que acontece. Depois a gente pula, dança e canta. Porque agora depois a gente pula, dança e canta, pendura na parede, planta bananeira, mas com entendimento. Que a gente sabe realmente o que está fazendo. Mas parece que Deus anula a nossa alma enquanto Ele fala, para que a gente não se torne uma igreja que romancie a sua vinda, mas uma igreja que esteja preparado para os dias que estão por vir. Uma igreja gloriosa, uma igreja onde ela estampa na sua vivência a vida de Cristo, porque nós temos que separar a vida da igreja da missão da igreja. A igreja tem a vida e tem a missão. Eu tenho ido em lugares que a vida da igreja é perfeita. Todo mundo, como é precioso, irmão, está bem junto a ti, juntos lado a lado, andamos com Jesus. A vida da igreja funcionando, mas não funciona a missão da igreja. Não cuide dos pobres, não cuide dos necessitados, não investe em missões, não prepara os próximos advogados, os próximos juízes, não prepara os próximos homens e mulheres que vão afetar a sociedade. Então ela vive a vida da igreja, mas não tem a missão da igreja. Aí por outro lado eu tenho ido em lugares que tem a missão da igreja. Todo mundo se preparando, afiando as suas espadas, o esmerilho está ligado o dia inteiro. Mas aí você percebe que não tem a vida da igreja. Não tem aquela coisa gostosa de amor, de mesa, aquele café que a gente está bebendo agora. Não tem aquela coisa gostosa de comunhão, a koinonia não existe. Por quê? Porque há um desequilíbrio. Porque a gente está indo para um lugar e chega uma nova visão e diz, agora é para lá, e vai todo mundo para lá, agora volta. E há um equilíbrio entre graça e conhecimento que a gente precisa viver. Então eu tenho uma palavra no meu coração que Deus me deu faz uns 5 dias. Assim, está dentro do meu espírito. Eu estou preparando ela para pregar no Café de Pastores de setembro. Eu vou dar uma palhinha aqui. Palhinha. Está gravando, né? Glória a Deus. Abra comigo 2 Reis, capítulo 7. Depois eu falo dos livros, está ali. Eu não quero parar esse momento que está tão gostoso. Glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, compra um livro do pastor Luiz, irmão. Fala para ele, fala. Ajuda ele. Esse irmão ajuda. Depois eu falo do livro, não vou falar agora para não atrapalhar. Mas esses livros têm ajudado tanta gente. Nós temos hoje 86 pessoas em tempo integral no ministério. Eu também queria tanto. Depois eu dou para vocês. E muitas dessas pessoas são mantidas também pela venda dos materiais. Todo material que é vendido, nenhum dinheiro vem para o meu bolso. Às vezes eu pego até dinheiro da venda, vendeu material e vendeu, passa para mim 1.000, 2.000, sempre é para dar para alguém, para ofertar na vida de pessoas que trabalham conosco no ministério. Nós temos 86 pessoas em tempo integral, graças a Deus, e são 86 famílias, nas nações, nas obras sociais, na igreja sede, no escritório apostólico, na secretaria de missões, coisa linda. Às vezes eu fico em casa, o que é que eu vou fazer com o estudo? Eu só oro, vou para o quarto, choro, oro, passa. Aí no outro dia dá de novo. Aí eu faço o mesmo, eu oro, choro, aí passa. Aí eu aprendi que fazendo isso todo dia você nunca está tribulado. Amém?
Glória a Deus. Segundo Reis capítulo 7 diz assim: disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã por esta hora haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão em cujo braço do rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: pois tu verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até que morremos? Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao arraial dos Sírios e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Levantando-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Sírios, chegando eles à entrada da porta do arraial, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo e abandonaram as suas tendas. Os seus cavalos e os seus jumentos deixaram o arraial como estava e fugiram para salvar as suas vidas. Chegando esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomado dali prata, ouro e vestes, foram-se e esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este é o dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo lhes sobrevirá. Pelo que vamos ao arraial, e anunciamos a casa do rei. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, enquanto eu prego, você pode ficar à vontade, viu? Pode dar glória a Deus, aleluia. Pode falar em línguas. Fica à vontade, eu não me atrapalho não. Se precisar parar para dar a gente para. Amém? Não estamos com pressa. Jesus estava sempre ocupado, mas nunca com pressa. Não era? Então vamos respeitar. Às vezes as pessoas dizem: Deus está com pressa. Deus não está com pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus não está atrasado. Ele está exatamente onde precisa estar, controlando e cuidando de tudo que precisa cuidar, porque Ele é Deus. Amém? Se Ele tivesse com pressa, então Ele não seria Deus. Ele seria alguém atribulado tentando governar. Deus é Deus, Ele tem tudo Ele mantém tudo pela palavra do seu poder. Amém, querido? Então, quando Deus libera uma palavra, essa palavra, ela tem o propósito de gerar vida. Por isso que Ele fala em Isaías 55: os meus caminhos não são como os teus caminhos, versículo 8, e meus pensamentos não são como os teus pensamentos. Assim como desce chuva do céu e para lá não torna, mas antes da semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela prosperará para aquilo que foi designada. Então eu, entendendo esse texto um dia, né? Porque ele diz assim: a palavra que sai da minha boca é como a chuva e como a neve. Amém? Que para lá não torna, mas antes da semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Então nós temos ser humano, isso é do ser humano. Quando as coisas são visíveis e palpáveis, a gente diz: Deus está me abençoando. Quando a gente não pode apalpar o que Deus está falando, e não pode apalpar o que Deus está mostrando, a gente diz: é mistério, a gente não sabe o que é isso. Mas a Bíblia diz o que? Assim como cai a chuva do céu e para lá não torna. Ou seja, você vê chover aqui, não vê? Mas você vê voltar a chuva? Mas ela volta. Então, quando você vê a chuva cair, você diz: Deus está abençoando. Mas quando a chuva volta, você não celebra, porque você não vê. Mas é justamente a chuva que cai, é como a palavra. Ele diz assim: é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, porque o objetivo de Deus liberar uma palavra para você é trazer você para Ele. Amém? Você não está vendo, porque você acha que Deus está te abençoando quando o céu está vindo até você, não quando você está indo até o céu. Porque nós costumamos celebrar o que a gente consegue apalpar.
O que a gente só consegue ouvir, a gente não consegue celebrar. Nós temos dificuldade. Ana, por exemplo, irmão, ela ouviu uma palavra: mulher, seja feito como está no seu coração. A Bíblia diz que ela enxugou as lágrimas e mudou o semblante. Ela não tinha um filho no colo e nem no ventre, mas ela já tinha um rosto diferente de quem já tinha vencido. Por quê? Porque a palavra sempre vem antes do propósito. Tudo que Deus vai fazer, Ele vai falar primeiro. Amém? Tudo que Deus vai fazer, Ele vai falar primeiro. Aí cabe a mim acreditar no que Ele disse ou esperar o que Ele vai fazer, sem acreditar no que Ele disse. Porque se eu espero o que Ele vai fazer sem acreditar no que Ele disse, certamente eu não vou receber e não vou vivenciar isso, e muito menos desfrutar. Por isso que nunca foi tão necessário profetas alinhados como nesses dias. Agora, a maior arma de um profeta não é a sua boca, é seu ouvido. Então, profetas alinhados na mesma sintonia do céu, que vão ouvir o que Deus está dizendo. E às vezes eles vão ouvir, não é para falar no momento. Tem um tempo de falar. Tem o tempo de falar. Deus deixou mudo Zacarias. Zacarias saiu do santo dos santos mudo. Imagina, o cara vai ministrar ao Senhor e volta mudo. Todo mundo deve ter dito: esse cara está em pecado. Ele entrou na presença de Deus e olha como é que ele ficou. A presença de Deus. Não, mas é que Deus estava gerando a voz que ia clamar no deserto. Para gerar a voz, Deus teve que deixar o pai mudo. Amém? O pai ficou mudo para gerar a voz que clamaria no deserto. Então a impressão que dá muitas vezes é que nós não estamos falando nada agora, não está acontecendo nada agora, há um silêncio na igreja, mas a voz está sendo gerada. Espere que ela vai aparecer, meu amigo. Ah, meu Deus! Então, por favor, seja perceptível nesses dias que nós tivemos com esses profetas, esse ajuntamento solene. A palavra que ecoou em todos os dias foi: Deus está restaurando a nossa atenção. Deus está restaurando a nossa atenção. Deus está restaurando a nossa atenção. Nós estamos parando de ouvir tudo, de ouvir todos, estamos ouvindo a Deus. Aleluia! E vamos falar o que vamos ouvir, vamos pregar o que vamos ouvir, vamos ministrar o que vamos ouvir. Então não vai ser qualquer palavra nesses dias, porque a Bíblia nunca deixou de ser pregada. A Bíblia está sendo pregada, mas está faltando a palavra. Porque a palavra lida é água, mas a palavra dita é fogo. Por isso que João Batista disse: eu vos batizo com água, mas após mim vem o verbo, ele é a palavra. E quando ele falar, vai acender uma chama em vocês. Deus mandou a própria palavra viva, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra é dita, e quando a palavra é dita, tudo que Deus disse tem propósito. Deus disse: haja luz, e hageu luz, e houve luz. Deus disse: haja, e houve. Mas o sol ele só criou no quarto dia, e já havia luz no primeiro. Porque é a palavra que ilumina o dia, não é o sol. O sol governa o dia e a lua governa a noite, mas que ilumina é a palavra de Deus. Por isso que diz que passa o céu e passa a terra, meu Deus, mas a sua palavra não vai passar. Por isso a sua Bíblia pode ser queimada, pode ser rasgada, mas se você for uma carta viva, escrita e lida em vossos corações, ei, você está me entendendo, Brasil? Você está me entendendo? A Bíblia nunca deixou de ser pregada. O que faltava era a palavra. Alguém que carrega o verbo vivo. O verbo vivo. Porque a palavra pode ser uma letra morta, mas quando tem o verbo vivo, cara, quando você fala, incendeia o que está perto.
Eu já procurei incêndio em tudo quando foi lugar. Eu já fui para Colômbia, para Coreia, para o Canadá, atrás de avivamento. Aí eu fui para um lugar que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Como o meu amigo Alessandro canta, porque essa é a revelação desses dias. A gente já viu isso há muito tempo, mas agora eles estão cantando a revelação. Eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta, liguei o som, fiquei olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador, que a Bíblia diz em Apocalipse que seus olhos são como chamas de fogo. E quer saber, os olhos dele, quando começam a olhar para você, começa a entrar aquele fogo dentro de você, e ele não precisa falar nada. Você está crescendo por dentro e não está percebendo. O caos aqui fora está fazendo você crescer por dentro. O caos de fora está fazendo você crescer por dentro, meu amigo. Em tudo somos atribulados aqui fora, porém não angustiados aqui dentro. Perseguidos, porém não abatidos. Perplexos, porém não desanimados. Levando no seu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na sua carne mortal. E ainda que meu homem exterior se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia, cara. Aleluia. Alguém me disse, cara, você tem 52 anos, não para quieto, pula. Eu digo, quem pula é o meu homem interior. Quem canta é o meu homem interior. Quem se joga é o meu homem interior. Ei, ei, você está me entendendo? Desfruta desse momento, querido. Você está me entendendo? Deixa eu pregar, Reuel. Aleluia. Vigia, nós estamos na igreja. Eu sei que isso entra como um fogo na sua vida, porque entrou na minha. Eu corri atrás desse fogo em muitos lugares. Ele estava lá em Itajaí, cara, no meu quarto, no 9º andar do edifício Dona Benta. Ele estava lá no 9º andar do Dona Benta, de frente para Beira Rio. Ele estava lá no meu quarto. Eu corri tanto atrás de incêndio. E aí eu olhei para ele. Olharam para ele e foram iluminados. Você cantava isso há 15 anos atrás, lembra? Lembra, Dario? Nós cantava isso há 15 anos atrás. E seus rostos não ficaram confundidos. Quando você olha para ele, você não dá confusão, vai embora. Você entende todo mundo. Você aceita todo mundo. Você abraça todo mundo. Você ama todo mundo. Você não está mais, você não faz mais acepção de pessoa. Por isso que Jesus chegou em Jerusalém, irmão. Estava tudo organizado, prostituta com prostituta, leproso com leproso, publicano com publicano, sacerdote com sacerdote, romano com romano. Jesus beijava um, comia na casa do outro. As prostitutas viraram diaconisa. Meu Deus, foi maravilhoso. Os leprosos abraçavam, beijavam. Ele comia na casa dos publicanos. A religião olhou e disse: ele tem demônios. A religião olhou para ele e disse: ele tem demônios. Ele mistura todo mundo junto. Ele pega os católicos, os evangélicos, os tradicionais, os pentecostais. E ele bota todo mundo junto. Ele combina. Se ele soubesse quem é essa mulher, se ele soubesse quem é Zaqueu, ele sabe quem é, irmão. Você está me entendendo? Ele não está nem aí. É a sua religião que separou. Ele não está nem aí. O negócio dele é juntar. Os que são meus ajuntam. Os que não são espalham. Ele não está nem aí. Ele senta todo mundo. Fala em língua, senta aqui. Não fala, senta aqui também. Escute. Quando a igreja começar a caminhar com todo mundo junto, sentar todo mundo junto,
Amém? Na mesma mesa, os irmãos que dizem a paz do Senhor, o outro que diz Shalom Adonai, e o outro que diz Shalom, o outro que diz Jair, aleluia, todo mundo na mesma mesa, os cabeludos, os carecas, os barbudos, ah meu Deus, os tatuados e os de terno, todo mundo sentado na mesma cadeira, no mesmo lugar. A glória de Deus invadirá toda a terra, meu irmão. Você está me entendendo? Você está me entendendo, Brasil? Eu sou a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. O monte será abatido, o vale será exaltado, o torto endireitado, o grosso aplanado, e a glória do Senhor se manifestará. Leia Isaías 40, de 3 a 7. É isso que a voz faz. Tem gente que usa a Bíblia para separar. Não é? O cara usa a Bíblia para separar. Está aqui, ó. Eu vou mostrar dentro do texto como Deus não separa. Aí vem na ceia, a gente diz: não, esse aqui não pode, hoje é ceia, não pode entrar esse cara. Você devia ceiar com ele. Não, mas porque sabe qual é o problema? É que na ceia o Senhor disse para lembrar dele, não é para lembrar do pecado. Fazer isso em memória de mim, não de vocês. Essa veio agora aqui, ó. Desceu aqui numa cachoeira. Ele disse: quando você estiver ceando, lembra de mim, não lembra dos seus pecados. E a gente diz à igreja assim: ó, examine o homem a si mesmo. Aí a gente fica procurando pecado na gente para poder tomar ceia. Você é a pior pessoa para achar pecado em você, cara. Você é o pior cara para achar pecado em você. Quando você lembra dele, que ele passa aqueles olhão assim em você, aqueles olhos de fogo. Você sabe que pisou na bola, você sabe o que você fez, você não é bobo. Mas você fica olhando para ele, olharam para ele e foram iluminados. Quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. Perdoa a gente, Jesus. Perdoa nossas igrejas que são tão duras com os irmãos, que querem cobrar coisas que o Senhor não cobra. Perdoa os nossos irmãos por não conhecer a Tua voz. Conhece a letra, mas não conhece a Tua voz, o Teu coração. Perdoa a gente, Senhor. Perdoa a gente. Samaria estava vivendo um caos, cara. Se você ler o capítulo 6, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você vai ver que os sírios cercaram Samaria. A cidade estava sitiada, já foi falado isso aqui hoje. A cidade estava sitiada. Ninguém entrava e ninguém saía. Era a estratégia de guerra de antigamente. Quando você não conseguia penetrar na cidade, você cercava ela e ia matando as pessoas ao pouco, de fome e de sede. Você destruía as plantações e entulhava os poços. E as pessoas ficavam por dentro das cidades, dentro dos muros, e não podiam nem entrar nem sair. Então, a fome em Samaria era tão grande, tão terrível, que eles estavam vendendo cabeça de jumento, que segundo o judaísmo era animal imundo. E eles estavam comendo cabeça de jumento. E se isso não bastasse, a fome era tão grande. Se você ler no capítulo 6, você vai lidar com relatos de canibalismo. Duas mulheres procuram o rei e dizem assim: rei, ajuda a gente aqui, porque ontem essa mulher falou para mim que se eu matasse o meu filho e a gente comesse, hoje a gente ia comer o dela.
E eu matei o meu filho antes para a gente comer, só que hoje ela não quer matar o dela. Era exatamente o que estava acontecendo. Relatos da Bíblia dando relatos de canibalismo. A fome era tão grande, o rei, quando ouviu isso, ele rasgou a roupa. Porque no momento do caos, irmão, só homens de revelação podem ser usados por Deus. Por isso que Faraó governou o Egito no tempo da fartura, mas no tempo da escassez tinha que ser Zezinho. Não tem como, porque no tempo da escassez só homens de revelação têm ideias extraordinárias. Só homens de revelação caminham debaixo de uma palavra reveladora. Faraó governava, então o José disse assim para Faraó, disse, olha, vai vir 7 vacas magras que vai engolir essas vacas gordas aí. Que o senhor está vendo no sonho. Depois as espigas que o senhor viu, vai engolir as espigas bobas. Faraó põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Ele diz, é fácil, Faraó, o senhor escolhe um homem que tire 1/5 para 20% todo mês da colheita, todo ano, e aí vai guardando. O Faraó disse, é você esse cara. O Faraó tira o anel do dedo e põe no dedo de José. Bota José na carruagem e José vai desfilar no Egito e todo mundo tinha que baixar a cabeça para ele. Imagina Potifar a hora que José mandou na carruagem. E as pessoas dizem em Gênesis 41:55 que havendo fome em toda a terra do Egito, eles iam a Faraó e Faraó dizia, ide a José, e o que José disser vocês fazem, hein? E a Bíblia diz, havendo fome no Egito, José abriu todos os celeiros e matou a fome do Egito. José comprou as terras para Faraó. José escravizou pessoas para Faraó. Está na Bíblia. Por quê? Porque ele era um homem que teve uma brilhante ideia revelada por Deus. Então no tempo do caos, nós estamos vivendo, o Brasil está um caos. Aí você pega e vai fugir da nação. Vai embora. Não, agora é a hora dos homens de revelação, aqueles que estão olhando firmemente para Jesus, que tem fogo nos olhos, faca na, é Braidock, faca na boca, amigo, entendeu? É faca na caveira, é gente, é guerreiro, não é crente meia boca que vai para a igreja fazer campanha para enriquecer. Agora é guerreiro, diz assim, pastor, que dia que é a oração aqui? Vamos orar. Agora é as vigílias, ninguém mais vai se unir nos ginásios, vamos fazer vigília. A gente antigamente ia para a vigília para receber vitória, para receber bênção. A gente dizia na igreja, quem vem buscar sua bênção? Está mudando o vocabulário, porque está mudando o pensamento. A igreja está amadurecendo. Ela deixou de romancear, de pegar na mão, ela quer beijar na boca, ela quer deitar com ele. Ela quer ser engendrada de vida. Ela cansou de ser só a noiva de longe, ela quer ser a noiva de perto. Ela cansou de romancear. Eu tenho ido em igrejas, irmãos, de homens que já foram generais nessa nação. Eu tenho ido em muitas denominações de homens que já foram generais e hoje estão sentados comigo na mesa dizendo, Luiz, nós acreditamos nisso que você está falando. E eu me humilho para eles, eu digo, olha irmãos, eu estou aqui para servi-los, e estou mesmo. Eu ponho cinza sobre a cabeça. Porque eu não estou dizendo, Deus vai soprar cinza e vai botar uma lenha nova. Não, Deus não faz isso. Levíticos capítulo 6 diz que o sacerdote, no versículo 11 ao 13, o sacerdote ele tirava a cinza, botava num lugar limpo e botava uma lenha nova. Então Deus está levantando um sacerdócio nesses dias, apóstolo L, que sabe lidar com a cinza e sabe lidar com a lenha. Quem é a cinza? A cinza são os irmãos que já queimaram. Foram os ministérios que queimaram ontem, queimaram antes de ontem, são cinza. Então sopra. Não. A Bíblia diz que o sacerdote pegava com reverência e botava num lugar limpo. E depois pegava uma lenha e botava uma lenha nova. Deus está levantando um sacerdócio hoje que sabe lidar com os anciões e sabe lidar com os meninos, que encoraja os pais e habilita os filhos. Quando Davi consultou os meninos, ele fez um carro de boi para carregar a arca. Mas quando ele consultou os anciões disseram, Davi, está escrito. Que ninguém tem autoridade para carregar a arca a não ser os levitas. Então, meu filho, a sua vontade é muito boa, mas a sua movimentação não está de acordo.
Davi põe a mão na cabeça e diz: ei, como trarei a minha arca do Senhor? Agora ele tem uma vontade boa e uma movimentação correta. Não adianta só ter uma boa vontade para fazer alguma coisa para Deus. Eventos não ministram em Deus, eles ministram nas pessoas. O que ministra em Deus sou eu, que vou para o meu quarto, quando ninguém está tirando selfie, quando ninguém está comprando livro, quando ninguém diz: uau, que palavra. Deus não se impressiona com as minhas pregações. Quem se impressiona é você. O que Deus impressiona é com o meu coração. Deus não compra os meus livros, Deus não tira selfie. Quando eu estou com Ele, é eu que ministro no coração dele. Então você pode ter das pessoas as palmas, você pode ter das pessoas o reconhecimento, você pode até ter a oferta das pessoas, mas não tente extrair das pessoas o que você tem que extrair de Deus. As pessoas não podem te dar a revelação. Eu acabo aqui de ministrar para vocês, vocês vão para casa estarrecidos, dizendo: meu Deus, que palavra. Meu Deus, eu vou seguir ele na internet. Meu Deus, eu vou comprar o livro. Meu Deus, essa unção é muito forte. E eu vou para casa, para o hotel destruído. Eu vou ministrar no coração do meu pai. Eu vou dizer: meu pai, amanhã esse povo vai estar lá de novo. E se o Senhor não estiver, de nada disso adianta. Porque eu não quero tirar deles o que só o Senhor pode me dar. Eles reconhecem, eles aplaudem, eles criticam, mas nada disso me importa. Eu quero que o Senhor fale comigo. Se o Senhor não falar comigo, nada disso vale a pena. Isso vai acabar quando o culto terminar. Você está me entendendo? Não tente atrair ou extrair dos auditórios o que você tem que atrair e extrair do altar. De tempo, de hora após hora com Ele, deixando Ele colocar vida em você. E a igreja está acordando para isso. As pessoas estão orando, elas querem mais. Nós estamos vivendo numa geração que foi afetada pelas imagens. E uma geração que é afetada pelas imagens, ela perde o sentido de contemplação. E uma geração que não contempla, não proclama, só reclama. João fala em 1 João capítulo 1, versículo 1, ele diz: aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que os nossos olhos contemplaram acerca do verbo da vida, é isso que nós proclamamos. Se você não contempla, você não tem o que proclamar, você só vai transferir imagem, Ctrl+C, Ctrl+V. Mas se você contempla, Ele vai falar coisas para você que nem a NASA sabe. Os cientistas da NASA não vão ver o que você vai ver. O que olhos viram, o que ouvidos não ouviram, o que os olhos não viram, o que nem está no coração, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as profundezas de Deus. Você está me entendendo? Vamos aproveitar as imagens para propagar quem Ele é. Mas, por favor, não deixe que as imagens roubem o sentido de contemplação da sua vida. Você ainda tem que ir para o quarto contemplá-lo. Você já viu que não tem ateu na roça? Você já viu ateu na roça? Não, ateu só tem nas grandes metrópoles, nas grandes faculdades, porque eles estudam o que o homem fez, não o que Deus fez. O cara na roça ainda vê cachoeira, vê passarinho. Ele vê o ninho, vê o passarinho voando, vê a flor desabrochando. Ele vê a árvore crescendo, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração de outro dia. Mas nas grandes metrópoles ele só contempla prédio, contempla construções. O meu símbolo não é o compasso e o esquadro.
meu símbolo não é o compasso e o esquadro. O meu símbolo é o sangue do Cordeiro, vertendo da cruz de Cristo e lavando a terra, sim, reconstruindo o homem. Esse é o meu símbolo. Eu tenho que falar dos leprosos. É uma viagem, irmão. É um poço sem fundo a revelação da palavra. Samaria estava um caos. E aí, quem é que vai mudar um lugar desse? Uma palavra mudou. Um homem chamado Eliseu, o profeta Eliseu, que deitava água aos pés de Elias. Ele disse: assim diz o Senhor. O caos dessa cidade não define o que ela é. Como a profeta que teve aqui que falou, eu fiquei, que coisa tremenda. Ela falou de todas as coisas que apontaram para Taubaté. Você está me entendendo? Leia os sinais da reunião. Mas aqui, todas as coisas vêm para mostrar que a profecia precisa ser liberada com urgência. Você está me entendendo? Itajaí, irmão, a minha cidade, há 10 anos atrás, era o pior PIB do estado de Santa Catarina. Era a rota de tráfico internacional de drogas. Nós somos, o porto de Itajaí é municipalizado, é do município, e o município devendo sempre. A enchente de 2008 destruiu os berços do porto. Era a cidade com o maior número de AIDS, pelo índice de habitantes do Brasil. A cidade mais violenta do estado de Santa Catarina. Sabe o que aconteceu? Os pastores se uniram para orar. Se uniram para tomar cafezinho e para orar. Ninguém mais foi para a internet, bateu no outro. Ninguém mais foi falar mal da igreja do outro. Ninguém mais disse: essa teologia está errada. Porque o que nos separa não é a teologia, é a nossa arrogância de achar que o que nós temos é maior do que o que o outro tem. Foi, todo mundo tirou o salto alto, todo mundo tirou a indumentária, botou um chinelo e todo mundo foi tomar cafezinho. Não tinha mais quem é o apóstolo, quem é o pastor, todo mundo era Zé. Todo mundo era o João, era o Luiz. Não tinha mais aquela frescurada. Todo mundo era o Zé. Porque o encargo é uma coisa, mas o título é outro. Quando você firma no título, você pode perder o encargo. Quando eles foram falar para João Batista: quem você é? Tu és o Cristo? Ele disse: não. Tu és o profeta? Ele disse: não. Tu és Elias? Ele disse: não. Então fala quem tu és, para a gente falar para a religião que nos mandou aqui saber quem você é. Ele disse: eu sou uma voz que clama num deserto, que prepara o caminho do Senhor. Mas fala, dá um título para você, para a gente dizer lá para quem mandou a gente. Fala que eu sou a voz. Você está me entendendo? No meio do caos de Samaria, Eliseu entra no meio do caos e diz: assim diz o Senhor, amanhã. Rapaz, sabe o que não me assusta aqui? O que Deus faz amanhã? O povo já está com fome, ele está só amanhã. Por que Deus vai fazer? Porque não faz hoje. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Deus, o Senhor, estão comendo as crianças, e o Senhor diz que é só amanhã. Se é, porque sem fé é impossível que se cumpra. É impossível que aconteça na sua vida. Você pode ver, mas não participa. Foi isso que ele falou para o tenente da guarda, para o capitão da guarda. O cara disse: é impossível que isso aconteça. Não tem de onde Deus tirar esse pão, essa comida. Não tem, as plantações, acabou tudo, os poços estão entulhados. Ele disse: pois tu verás com os teus olhos, mas tu não comerás, seu incrédulo.
A palavra vem sempre antes do ato, irmão, sempre. Amém? Sempre vem antes. Eu preciso crer na palavra. Eliseu falou: amanhã haverá uma efa de farinha por um ciclo e 2 efas de cevada por um ciclo nas portas de Samaria. O capitão, cujo braço do rei se apoiava, disse: é impossível. Ele disse: pois tu verás e não comerás. Irmão, os índices que foram, os relatos que foram lidos aqui hoje sobre Taubaté, só me dão matéria-prima. Só me dão matéria-prima para um avivamento. Para que haja milagre tem que haver o doente. Para que haja a prosperidade tem que haver a miséria. Sim, para que haja a profecia tem que haver a falta de esperança. Amém. Ana, ela só queria um filho. Mas quando ela chegou na terra, que ela viu que a terra estava mais estéril do que ela disse: se tu me der um filho, eu te dou um sacerdote, que essa terra está precisando. Se tu me der um filho, eu te dou um sacerdote, que aqui não tem unção não, aqui não tem glória não. Tu me dá um filho, eu te dou a glória, eu te dou um sacerdote. Deus não responde orações egoístas. Porque o que vai acontecer em Taubaté não tem a ver só com o sonho de Deus. Amém? O fato de eu ter recebido uma palavra para minha cidade não significa que o mérito dela está crescendo, que hoje não é mais a cidade mais violenta. É o maior PIB do estado de Santa Catarina. Há 5 anos atrás parava carro de som na rua anunciando emprego. Precisa-se disso, precisa-se daquilo. A construção civil não para de crescer. O porto foi reformado, os navios estão chegando. E eu estou morando na entrada do mar, assim, ó, bem na entrada onde entram os navios. Eu disse: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele disse: os juízes ficam na porta da cidade. Eu te coloquei aqui porque você está na porta da cidade. E todos os dias de manhã cedo, muitas vezes antes do sol raiar, eu vou para a porta da cidade e digo: assim diz o Senhor, Itajaí. Bendito és tu, Itajaí, terra de avivamento, terra de glória de Deus, terra de homens justos, terra de mulheres puras, terra de homens justos. Acabou, querido. Quem recebeu bênção, recebeu. Quem não recebeu, vai receber muito nos próximos dias. Vai ver com os seus olhos o que Deus vai fazer através da sua vida. Isso não tem a ver com você não, querido. Olha as músicas que vocês estão cantando nesses dias. Olha as músicas que estão estourando no ouvido das pessoas. Ah, mas isso aí é produção de gravadora. A gravadora se aproveita, mas a música mesmo é Deus que está mandando, irmão. Tem glória mesmo, é que Deus que está mandando. Tem unção que é Deus que está dando. Não tem, porque isso não é de Deus, tem que ver. É de Deus sim. Está com medo do quê? É Deus que está fazendo, a nossa nação vai viver isso. Agora, claro, os irmãos mais velhos têm que preparar a mesa. É os irmãos mais velhos que quando a festa acaba ficam para lavar a louça, que ficam para guardar os pratos, para recolher os copos. Deixa os meninos dançar e rodar. Acabou a festa, é nós que vamos levar os embriagados para casa. É nós que vamos recolher a sujeira que ficou debaixo da mesa. É nós que vamos limpar a mesa para a festa do outro dia. Então Deus não tem problema. Eu não tenho problema de ser o garçom da festa. Eu só quero é participar. Eu quero é estar na festa. Eu não tenho problema se o ministério do Reuel vai crescer mais do que o meu. Eu não tenho problema, Deus, se ele vai se tornar um pregador maior do que eu. Eu não tenho problema, porque eu trabalho para ele mesmo. Eu trabalho para a sua geração. Eu trabalho para esses meninos, para essas meninas. Agora ninguém vai me jubilar não, viu? Negócio, esse papinho, vamos dar uma oferta para o pastor jubilar. Aqui para você jubilar. O problema da igreja é que ela tira os velhos do púlpito. Ah, porque eles estão fracos, eles não sabem nada, eles são tradicional. Foi a tradição deles que trouxe o evangelho até aqui.
Foi a lágrima deles que trouxe o evangelho até aqui. Foi as heresias deles. Respeita a polícia. Tá pensando o quê, Kiko? Não dá mole aqui não, Eli. Dá mole não para esses meninos. Nós estamos aqui, irmão. A Bíblia é um pai e filho trabalhando juntos. A Bíblia inteira o pai diz, ele é meu filho. A Bíblia inteira o filho diz, ele é meu pai. A Bíblia inteira diz assim, ouve o filho. A Bíblia inteira o filho diz, é o meu pai que manda. E ninguém quer a glória para si. Ninguém quer a glória. A Bíblia inteira o pai diz, é o filho. A Bíblia inteira o filho diz, é ele que é o cara. Você está me entendendo onde você está inserido, meu querido? E você está atrás de glória? Não, essa glória não é sua. Você vai viver dentro dela, vai participar dela, vai viver com ela. Ei, mas essa glória é do unigênito, que se tornou primogênito para que eu pudesse participar também. Levanta a mão e solta um pouco, solta. O amor dos primeiros dias com a perseverança dos últimos dias vão se encontrar. Estão se encontrando aqui. O amor e a fé dos primeiros dias com a perseverança e a glória dos últimos dias. Está havendo uma convergência aqui. Você que estava desanimado com a igreja, você que disse, eu cansei, Deus está restaurando as suas forças para continuar. Nunca mais diga, eu vou parar. Nunca mais diga, chega. Nunca mais diga, eu estou cansado. Você está debaixo de uma palavra. Passa o céu e passa a terra, mas a sua palavra não vai passar. Eu estou debaixo de uma palavra, Dario. Às vezes o meu corpo não quer sair da cama. Às vezes que eu tenho que embarcar num avião de novo, eu digo, não, estou cansado, Deus. Mas eu sei que eu tenho que ir. Eu sei que eu tenho que ir. Às vezes eu estou negociando datas com a minha esposa, datas com meus filhos. Negocio com eles as datas para a gente estar juntos. Às vezes eles têm que ir ao meu encontro em algum lugar que eu estou, para passar 2, 3, 4 dias juntos, num quarto de hotel, com as mãos levantadas e dizendo, Deus, só Tu és Deus. Mas eu sei que eu tenho que ir. Paulo estava preso numa cadeia, sentado no chão, e sabe o que ele dizia? Nós que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Paulo não estava ali naquele lugar. Seu corpo estava ali, mas o seu coração não estava ali. Ele dizia, nós estamos assentados com Cristo, cara. Senta aí, eu preciso terminar essa palavra. Eu não sei se eu devo terminar também. Eu não sei mais nada. Eliseu liberou uma palavra. O tenente da guarda, o chefe do exército não acreditou. O rei está rasgando as suas roupas nas ruas. Mas a palavra tem que se cumprir, porque Deus liberou a palavra. Então o rei está desanimado, se rasgando nas ruas. O chefe do exército é incrédulo. Mas daí Deus olha para a porta e vê 4 leprosos. Ele diz, vou usar esses caras ali. Eles estão morrendo, mas eu vou usar eles. Eles são leprosos. Eles são imundos. Eu vou usar esses imundos. O rei não quer. Não está entendendo.
os generais, os magistrados, os homens das insígnias não acreditam. Eu vou usar esses imundos que estão ali na porta. Vou usar esse cara que saiu da cocaína. Vou usar aquela menina que era prostituta. Vou usar aquela mãe solteira. Vou usar aquele cara ali que já casou 200 vezes. Ô cara infeliz. Vou usar ele. Não pense que Deus vai parar numa igreja incrédula. Não pense que Deus vai parar na sua carteirinha de pastor, na sua teologia. Não pense que Deus vai parar nas suas insígnias, nas insígnias que a igreja te deu. Não pense que Deus vai parar nos ministérios que a igreja te deu e você não executa. Ele vai usar quem estiver disposto e disponível. Ele vai usar os imundos que estão nas portas, que ninguém permite eles entrar. Agora imagina, eles estavam leprosos, eram 4 leprosos. E por que eles estavam na porta da cidade? Porque eles não podiam entrar. Levíticos capítulo 13, versículo 44 diz que leproso é aquele homem que está imundo. Todos os dias que a lepra estiver nele, ele é imundo. Leproso, para entrar na cidade, ele tinha que rasgar as roupas, soltar os cabelos, colocar a mão sobre o bigode e entrar gritando assim: imundo, 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 para todo mundo sair de perto dele. Ele tinha que declarar com a sua voz que ele era imundo. Ele tinha que mostrar-se, expor a sua imundícia. Ele precisava fazer isso. Assim diz as escrituras em Levíticos 13, 44 ao 46. Agora pasmem, porque a Bíblia diz que Jesus curava os enfermos e limpava os leprosos. A lepra não entra na qualidade de enfermidade patológica ou biológica. A lepra era uma maldição, por isso que o leproso não ia no médico, ele ia no sacerdote. O leproso, quando estava leproso, ele não ia vou no médico que eu estou leproso. Não, ele ia no sacerdote, o sacerdote que discernia se ele estava leproso ou não. E por que ele ficou leproso? Porque segundo Pirkei Avot é o livro da doutrina dos pais judeus. O livro da doutrina dos pais judeus ensina que para uma pessoa ficar leprosa, ela tinha que praticar Lashon Hara, que no hebraico significa língua maledicente. Então, Pirkei Avot diz que o leproso é aquele homem que falou mal de alguém quando a pessoa não estava perto para se defender. E isso resultava na lepra. Lembra quando Miriam ficou leprosa porque tocou em Moisés? Então não são dias de se juntar para falar dos outros. São dias de se juntar para cobrir os outros. Isaías 55, 58, verso 11 em diante diz: quando tu vê o nu, cubra-o. Não são dias de estender o dedo, são dias de estender a mão. Não chame mais os críticos de reformado. Não chame mais os acusadores de profeta. E não chame mais os negociantes de ministro. São dias de ajuste. Deus está fazendo uma inspeção na igreja. Já tivemos os dias de trevas, já tivemos os dias da reforma, já tivemos os dias da igreja romana, da reforma, da igreja pentecostal, já tivemos os dias dos avivamentos, agora vamos ter os dias de inspeção. Deus está passando uma inspeção. Então não são dias de nós sermos projetados, são dias de sermos peneirados. Antes de um grande avivamento se expressar na vida de Pedro, Deus falou para ele, Jesus disse: Pedro, o diabo me pediu para peneirar você, e é por isso que eu estou te peneirando. Mas fica tranquilo, o diabo pediu para peneirar você e eu vou orar. Jesus não disse: eu vou orar e esse demônio vai embora, não, vou expulsar esse demônio. Ele disse: não, eu vou orar para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, o diabo vai trabalhar, vai fazer uma hora extra para mim, Pedro, com você. O diabo vai fazer uma hora extra e eu vou permitir, porque até o diabo é o diabo de Deus. Então não são dias de sermos projetados, são dias de sermos peneirados.
E Jesus diz, Pedro, Lucas 22, ele diz, Pedro, quando tu te converter, ajuda teus irmãos. Agora pasmem, a palavra peineirado vem da palavra siniazo, que significa testar a fé de alguém pela agitação interior ao ponto de ser destruído. E é isso que está acontecendo com você, Taubaté. Deus está testando a fé da cidade ao ponto de ser destruída. Por isso que tudo que é maledicência, tudo que é notícia ruim, vocês estão na primeira capa. Deus está testando e peneirando. Mas essa obra é do diabo. Mas o diabo me pediu para peneirar vocês. E eu vou deixar. E quando vocês se converterem, ajude os outros. Fala como vocês venceram. E é isso que eu estou fazendo aqui, Taubaté. Porque foi isso que Deus fez com a gente lá. 2008, a cidade foi devastada pela enchente. 90% da cidade ficou dentro d'água. Você sabe o que é isso? A nossa igreja ficou 21 dias fechada, com 168 famílias hospedadas lá dentro. Sem entrar dízimo, sem entrar oferta, mas culto tinha todo dia. Fizemos um cultão todo dia. Até parto foi feito lá. Uma pessoa teve um problema do coração, nós botamos uma caminhonete dentro d'água e saímos até no hospital com ela. Chegou no hospital com vida. Eu dirigindo, o Júnior, meu irmão, na carroceria, o cara em cima morrendo do coração. Ele viu aquilo tudo, viu as empresas dele se perdendo, viu as coisas falindo. E ele foi morrer, e naquela hora ele disse, vai morrer. Nós botamos ele dentro da caminhonete e levamos ele para o hospital. Chegamos no hospital com ele com vida. E ele não morreu naquele dia. E as pessoas começaram a ligar lá para casa, as contas chegando, a cidade foi devastada, mas eu vi pais e filhos que não conversavam. Um pai pegou o carro e foi lá ajudar o filho a tirar os móveis de casa. Pais e filhos que não conversavam há 3, 4 anos, vizinhos que não se falavam, um ajudando o outro. Deus sabe onde toca, gente. Deus sabe onde toca. E as pessoas começaram a dizer, pastor, e agora, pastor? Eu disse, agora chegou a hora da igreja ser a igreja. Chegou a hora da igreja dar a resposta que a cidade está precisando. Chegou a hora da igreja dizer que todo mundo lá fora está perdido. Parar de dizer isso. Lá fora está perdido, nós estamos bem. Não, vocês não estão bem. Deus tem que criar um caos lá fora para você deixar suas cadeiras e ir lá fora ver o que está acontecendo. Não permita que o caos da cidade roube a glória que vocês carregam. Itajaí hoje é um jardim regado. Eu falo para você. Eu falo para você. Inclusive as nossas vidas, as vidas dos ministros têm deixado Itajaí conhecido, porque nós temos ido levar Itajaí. Eu sou de Itajaí. O Brasil inteiro tem ido a Itajaí no nosso evento. A gente faz um evento lá, vai 8.000 pessoas de todos os estados do Brasil. Pastores de todos os estados. Uma das maiores convenções da igreja brasileira, de uma das maiores convenções de uma denominação brasileira é feito na nossa cidade. Tremendo o que Deus está fazendo. E eu vim aqui dizer, esses relatos, ou os homens das insígnias acreditam, ou Deus vai levantar os leprosos, porque Deus não vai parar. E aí os leprosos, dia 4 leprosos, porque a palavra foi liberada. Quando a palavra é liberada não tem mais volta, amigo. Acabou. Deus falou com o senhor, não falou? Deus falou com algum de vocês também? Você acredita que Deus falou? Então pronto, acabou, não tem mais volta. Fecha todas as saídas de emergência, não tem mais saída de emergência. Se não der certo isso, a gente faz aquilo. Acabou, não tem mais aquilo. Não tem mais segunda opção. Deus não tem plano B. Acabou, filho.
Você tem que ir para cima. É nós. E aí 4 leprosos na porta de Samaria, pastor Cristiano. Um olhou para o outro e disse: Zé, seguinte, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, a gente está morrendo mesmo. Está caindo um pedaço de dedo. Se a gente entrar na cidade, tem morte na cidade. Então vou fazer o seguinte, vamos avançar e vamos entrar no acampamento dos sírios. Se ele nos matar, eles vão fazer um favor, que a gente está morrendo mesmo. Se ele nos deixar viver, a gente continua, vai embora. Um olhou para o outro e disse: né? Não tem saída mesmo. Não. Fazer o quê? Vamos para a igreja, né? Tem culto hoje? Tem, vamos lá. Aí foi 4 leprosos. Lá no acampamento sírio, eles começaram a ouvir um estrondo de cavalo, um estrondo de carruagem. Os sírios começaram a olhar um para o outro e disseram: meu Deus. Samaria contratou o exército dos egípcios e o exército dos heteus, e eles estão vindo contra nós. Vamos embora. Era 4 leprosos. Salmo 2 diz que o Senhor zomba dos seus inimigos. Porque quando você se posiciona, se reposiciona para marchar contra o inimigo, o Senhor envia um exército na tua frente. Quando os leprosos chegaram na cidade, a Bíblia diz, depois você lê, os sírios iam se matando no caminho, um matando o outro. Eles tinham medo, doideira. Eles foram se acabando no caminho. Eles chegaram na cidade, tinha prata. Chegaram no acampamento, tinha prata, ouro, roupas, comida. Olha, tem comida, come. E comiam, eles pegaram com medo que eles voltassem, se escondiam. E voltaram e comeram de novo. Aí um olhou para o outro e disse assim: meu irmão, a gente não está fazendo certo não. A cidade está com fome. Mas eles nunca deixaram a gente entrar. Mas chegou a nossa vez agora. Eles nunca deixaram a gente entrar nas suas convenções, nas suas igrejas, nos seus clãs. Mas agora é a nossa vez, vai ter que nos aturar. Agora imagina, a cidade que não deixou eles entrar, agora vai comer na mão deles. Você está me entendendo? Eu fui traficante da minha cidade por alguns anos. Eu sei o que é ser rejeitado por uma cidade, pela justiça da cidade, pelas pessoas de bem da cidade. Eu sei o que é isso. Pela família, de quando você parar a moto, assim parar o carro, todo mundo já esconder as bolsas, esconder o dinheiro, todo mundo ficar em silêncio quando você entrava na festa drogado, com o boné virado para trás, que nem um giraia. Todo mundo com medo. Eu sei o que é ser rejeitado por pessoas de bem, mas Jesus estendeu a sua mão. Eu achei comida boa, e é da boa. Hoje o Brasil inteiro vai lá para ouvir esse cara aqui, que estudou até a 8ª série, que foi fazer cursos superiores depois de velho, que estuda o dicionário para aprender a falar português, para poder ser convidado para as grandes conferências. As pessoas riem do meu português na internet. Mas elas não sabem o que eu estou sentindo. Deixa eu te falar uma coisa, cara, chegou a sua vez. Eu vim dizer aqui, eu vim pregar hoje, foi para os leprosos. Hoje eu vim pregar para aqueles que não podiam entrar na cidade. Eu estou te falando. Há 5 anos atrás eu estava em Londres pregando numa conferência para líderes, na cidade de Londres, na Inglaterra, numa igreja que tem uma faculdade teológica. Depois de 6 ministrações, numa das ministrações eu falei que eu nunca tinha ganhado um diploma. Eu não tenho orgulho disso.
Numa das ministrações eu soltei assim, no meio da ministração, no último dia, eles vestiram aquelas roupas de magistrados, né? Trouxeram uma placa e trouxeram um diploma com meu nome. Disseram: Luiz, a gente reconhece que você é um teólogo, porque você constrói teologia e faz a gente pensar em coisas diferentes. Eu tenho agora um. Deixa eu falar uma coisa. Mas isso nem está no meu currículo. Porque nada disso adianta se você não estiver queimando por alguma coisa. Nada disso adianta suas posições, seus dinheiro, seus ministérios, se você não estiver queimando por algo, se você não tiver anseio para sair da cama de madrugada por algo. Se você não olhar para esses meninos e ter interesse pelo coração deles. Eu vim aqui dizer para você hoje, Taubaté, Deus não vai parar numa geração incrédula. Deus não vai parar numa geração que está na igreja negociando suas bênçãos, botando dinheiro em envelopes para negociar, para que Deus me dê vitória. Não, isso é muito pobre, muito pouco. O meu Deus não merece isso. O meu Deus merece que eu dê tudo a Ele, não alguns trocados para que Ele me dê depois. Não, o meu Deus não merece essa desfeita. O meu Deus merece muito mais do que tudo isso. Eu quero orar por você e eu quero dizer para você: a rejeição, ela nunca foi um problema, irmãos. Uma rejeição numa cabeça consciente. Eu escrevi um livro sobre paternidade quando eu fui criado sem pai. Eu achei o carinho de um pai em Deus. Hoje meu pai congrega comigo. Eu sou pastor do meu pai. Ele tem 73 anos, 74 vai fazer. Quando ele está atribulado, ele liga para meu filho: ora aí pelo pai. O pai precisa fazer um negócio. Esses dias ele foi assaltado. Levaram ele para um cativeiro, porque ele é caminhoneiro, ele tem caminhões. E ele lá no cativeiro, ele disse que conversava com o cara que prendeu ele para roubar o caminhão. E no fim não roubaram nada, devolveram tudo para ele. Ele disse que era filho do Luiz Hermínio, do pastor. Devolveram o caminhão: pega a chave, tio, vai embora. Deve ser alguém que ouve a gente na internet. Você está me entendendo? Ele disse que fez uma oração lá. Ele disse assim: Deus, fala com o Luiz Hermínio para ele orar por mim. Ele está falando com Deus e está pedindo oração para mim. Você não está entendendo? Para de churubingar por coisas que você não ganhou, por gente que te feriu, por coisas que você não recebeu, por coisas que você não viveu, por pessoas que te maltrataram. O cara te reposiciona no ministério. Ah, mas eu fui rejeitado. A rejeição é a opinião dos outros a seu respeito, não é a opinião de Deus. Deus não te rejeitou. Hoje na minha cidade, eu moro num apartamento, num prédio, onde mora o juiz da cidade, onde mora o melhor advogado da cidade, onde mora pessoas ricas que me encontram e me dão paz do Senhor dentro dos elevadores. Eu vou num restaurante onde o dono do restaurante quer tirar selfie. Eu vou fazer o check-in no aeroporto, onde eles chamam as pessoas, das meninas da Azul, da TAM, da Gol, e dizem: olha aqui, o nosso apóstolo está indo de novo para as nações. Eu falo isso para você, não é para você achar que eu sou o cara, é para você acreditar em você, rapaz. Para você acreditar que Deus te chamou. Não há lugar nessa terra que Deus não possa transformar. Não há pessoas nessa terra que Deus não queira tocar. Você não tem o direito. Pastor, mas eu sou rejeitado desde o ventre da minha mãe. Mas a sua vida não começou no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que Ele te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Então, se você quer ser curado no interior, não volte ao passado, volte à origem.
A sua origem é Ele. Ele te elegeu, Ele não improvisou, Ele nunca improvisa com ninguém. Você pode estar na porta da cidade querendo entrar e ninguém deixa. Você pode querer ter algumas coisas para mostrar e ninguém quer ver. Você tem um monte de coisa para dizer, mas ninguém quer ouvir. Eu já tive isso. Eu estou escrevendo livros hoje de revelações de 15 anos atrás. Quando eu estava num quarto, que eu escrevia nas folhinhas do calendário, por não ter dinheiro para comprar caderno. O dia que você for na minha casa, eu te mostro os meus esboços de 1997, 1996, que hoje são livros. As pessoas dizem, meu Deus, que revelação, são de 20 anos atrás, são de 15 anos atrás. As pessoas hoje me chamam de escritor. Eu não sou escritor. Eu sou um cara que ouviu o céu e escreveu numa folhinha de calendário. E alguém gostou tanto que botou em livros. O que Deus quer fazer em Taubaté, as pessoas já nasceram aqui. Elas já estão aqui, elas estão por aqui, elas estão escondidas por aí. Elas estão atrás de alguma dor, de algum sofrimento. Elas estão presas em alguma cadeia emocional. Elas estão presas nas suas necessidades. Deus quer te tirar daí hoje. Quer virar uma chave dentro do seu espírito. Quer te levar para um lugar diferente. Eu sei, eu não me envergonho do Evangelho, irmão, porque ele é poder de Deus. Então fica de pé comigo.